Raquel olhava para as caixas empilhadas espalhadas pelo chão da sala. Depois de 15 anos de casamento, sua vida tinha se resumido a caixas de papelão e fita adesiva. Os papéis do divórcio jaziam assinados na mesa de centro e o ponto final de um relacionamento que havia se desfeito lentamente nos últimos 3 anos. Mãe, precisa de ajuda com isso? Sua filha de 14 anos, Lívia, apareceu na porta, já assumindo mais responsabilidades do que qualquer adolescente deveria. Não, querida. Eu consigo, disse Raquel, forçando um sorriso. Terminou de arrumar seu quarto? Lívia assentiu, sua expressão uma mistura de tristeza e resignação que partiu o coração de Raquel. Não era assim que as coisas deveriam ser. A casa de 3 quartos nos arredores de Campinas um dia pareceu o lar perfeito para a família. Agora parecia sufocante, cheia de memórias de discussões, silêncios frios e a desintegração gradual do que ela pensara ser um casamento sólido. Marcos já havia se mudado semanas atrás. A separação fora surpreendentemente civilizada e sem gritos, sem acusações dramáticas. Apenas o reconhecimento silencioso de que haviam se tornado estranhos compartilhando o mesmo endereço. O caso dele com a colega de trabalho fora o golpe final, mas Raquel sabia que os problemas deles haviam começado muito antes. O apartamento alugado que os esperava do outro lado da cidade tinha metade do tamanho de sua casa atual. Era tudo o que Raquel podia pagar com seu salário de bibliotecária em meio período. Ela teria que encontrar um trabalho em tempo integral em breve, mas no momento, garantir que Lívia se ajustasse à nova realidade era a prioridade. Dona Fátima ligou, disse Lívia, sentando-se no braço do sofá. Ela queria saber se precisávamos de ajuda com a mudança amanhã. A gentileza da vizinha idosa fez os olhos de Raquel arderem com lágrimas que ela se recusava a derramar. É muita gentileza dela. Mas os carregadores cuidarão do peso. A campainha tocou, assustando as duas. Raquel não esperava ninguém. Abriu a porta e encontrou sua irmã mais nova, Kátia, parada ali, segurando 2 xícaras de café. Pensei que você pudesse precisar disso, disse Kátia, entregando uma xícara a Raquel. E de apoio moral. A compostura de Raquel finalmente cedeu. As lágrimas que ela segurava pelo bem de Lívia transbordaram enquanto Kátia a puxava para um abraço apertado. Está tudo bem, sussurrou Kátia. Você tem permissão para desmoronar às vezes. Mais tarde naquela noite, depois que Lívia foi para a cama, Raquel e Kátia sentaram-se no chão entre as caixas, compartilhando a garrafa de vinho que Kátia trouxera. Eu continuo me perguntando onde errei, Raquel admitiu, olhando para seu copo. Será que não fui atenciosa o suficiente? Será que parei de tentar? Não consigo identificar o momento em que tudo começou a mudar. Kátia suspirou. Relacionamentos geralmente não se rompem por um grande momento. Eles se erodem lentamente, com todas as pequenas coisas não ditas e não feitas. Tenho 42 anos, Kátia. Nunca pensei que estaria começando de novo nessa idade. Você não está começando de novo, Kátia a corrigiu. Você está continuando sua história, apenas em um caminho diferente. Raquel não se sentia tão filosófica sobre isso. A ideia de namorar novamente a aterrorizava. A ideia de conciliar a maternidade solo com um trabalho em tempo integral a exauria antes mesmo de começar. E por baixo de tudo isso havia um medo mais profundo, e o de que ela tivesse de alguma forma falhado na única coisa sobre a qual sempre tivera certeza, em construir uma família. A manhã seguinte trouxe o dia da mudança. Os carregadores chegaram pontualmente às 8, e o desmonte sistemático de sua antiga vida começou. Raquel dirigiu o tráfego, indicando quais móveis iriam e quais ficariam com Marcos. Lívia se retirou para o quintal, incapaz de assistir ao processo. No meio da tarde, o caminhão de mudanças estava lotado. Raquel parou na sala vazia, o eco de seus passos estranho no espaço onde sua família viverá por uma década. As paredes estavam nuas, buracos de pregos marcando onde as fotos da família um dia haviam pendurado. Pronta? Kátia perguntou gentilmente da porta. Raquel respirou fundo. Não. Mas não tenho escolha, tenho? O novo apartamento delas ficava no 3º andar de um casarão vitoriano reformado.
Tinha personalidade, tetos altos, sancas, piso de madeira, mas não era um lar. Ainda não. Os carregadores descarregaram eficientemente, empilhando caixas nos cômodos apropriados de acordo com suas etiquetas. Naquela noite, depois que os carregadores foram embora e Kátia voltou para casa, Raquel e Lívia comeram pizza sentadas no chão da nova sala, pratos de papel equilibrados nos joelhos. Não é tão ruim, Lívia ofereceu, olhando ao redor do espaço desconhecido. Gosto das janelas grandes. Raquel assentiu, grata pela tentativa de otimismo da filha. Vamos deixar tudo bonito. Diferente, mas bonito. Depois que Lívia foi para a cama, Raquel sentou-se sozinha no parapeito da janela, olhando para a rua desconhecida lá embaixo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos, perguntando se a mudança havia ocorrido bem. Ela não respondeu. Amanhã seria cedo o suficiente para retomar a comunicação educada e distante que agora era o relacionamento deles. Ela desempacotou uma caixa com a etiqueta ao quarto e encontrou a foto dela da faculdade, sorrindo confiantemente para a câmera, inconsciente do que estava por vir. Quem era aquela mulher? Raquel conseguiria encontrá-la novamente, sob as camadas de decepção e mágoa? Ao finalmente se arrastar para sua cama desfeita, o cansaço a dominou. Aquilo era o fundo do poço, ou, pelo menos, ela esperava que fosse. Porque dali para frente, o único caminho era para cima. Amanhã, ela começaria o processo de reconstrução. Naquela noite, ela se permitiria lamentar a vida que havia perdido. 2 meses depois em sua nova vida, Raquel havia estabelecido uma rotina. Acordar às 6, tomar banho, preparar o café da manhã para Lívia, deixá-la na escola, depois ir para a biblioteca para seu turno da manhã. À tarde, ela enviava currículos para vagas em tempo integral enquanto tentava ignorar a pilha crescente de contas em sua mesa. A pensão alimentícia de Marcos ajudava, mas não era suficiente. Nesta terça-feira de manhã, Raquel estava organizando livros devolvidos quando sua supervisora, Helena, se aproximou de sua estação de trabalho. Tem 1 minuto? Helena perguntou, empurrando os óculos para cima do nariz. Raquel assentiu, seguindo Helena até seu pequeno escritório escondido atrás da seção de referência. Fiquei impressionada com o seu trabalho nestes últimos meses, disse Helena assim que se sentaram. Sei que as coisas não têm sido fáceis para você pessoalmente. Raquel se mexeu desconfortavelmente. Ela não havia compartilhado muitos detalhes sobre seu divórcio no trabalho, mas em uma pequena biblioteca, as notícias viajavam rápido. A questão é, Helena continuou, nossa coordenadora do programa infantil está saindo no final do mês. É uma posição em tempo integral com benefícios. Acho que você seria perfeita para ela. Por um momento, Raquel não conseguiu falar. Ela vinha se candidatando a empregos administrativos, cargos de marketing e qualquer coisa que pudesse pagar o suficiente para sustentar ela e Lívia. A ideia de trabalhar em tempo integral na biblioteca, um lugar que ela realmente amava, não parecia possível. Você está falando sério? Ela finalmente conseguiu. Helena sorriu. Muito. Você tem um jeito natural com as crianças que vêm, e eu vi como você revitalizou a seção de jovens adultos. O trabalho envolveria organizar programas de leitura, alcance comunitário, alguma redação de projetos. Interessada? Sim, disse Raquel sem hesitação. Absolutamente sim. Voltando para casa naquela tarde, Raquel se sentiu mais leve do que em meses. O trabalho não era apenas um salário, já era uma oportunidade de construir algo novo, de usar habilidades que ela nem havia percebido que eram valiosas. Ela ligou para Kátia com a notícia, os gritos animados da irmã a fazendo rir pela primeira vez em muito tempo. Precisamos comemorar, Kátia insistiu. Jantar na minha casa neste fim de semana. Vou convidar alguns amigos. O sorriso de Raquel desvaneceu. Não sei, Kátia. Não estou muito afim de socializar. Será pequeno, prometo. Apenas algumas pessoas. É hora de você se lembrar que existe um mundo fora do seu apartamento e da biblioteca. Raquel concordou relutantemente, embora a ideia de fazer socializar com estranhos a deixasse com o estômago embrulhado.
Naquela noite, ao contar a Lívia sobre a oferta de emprego durante o jantar, o rosto da filha se iluminou. Que legal, mãe! Você sempre diz o quanto ama livros. Não vai resolver tudo, Raquel alertou. Ainda precisaremos ter cuidado com o dinheiro. Lívia revirou os olhos de maneira tipicamente adolescente. Eu sei. Mas é uma boa notícia, certo? Podemos ficar felizes com boas notícias. A sabedoria simples nas palavras da filha impressionou Raquel. Quando ela se tornou tão cautelosa com a alegria? A noite de sábado chegou muito rapidamente. Raquel parou em frente ao seu armário, descartando roupa após roupa. Tudo parecia errado, muito formal, muito casual, muito remanescente de sua antiga vida. Ela finalmente optou por jeans e um suéter azul que Kátia sempre dizia que realçava seus olhos. Você está bonita, mãe, disse Lívia da porta. Raquel sorriu fracamente. Obrigada, querida. Tem certeza de que ficará bem sozinha esta noite? Lívia a olhou. Tenho 14 anos, não 4. Além disso, a Sofia me convidou para uma festa do pijama, lembra? A mãe dela vai me buscar em 10 minutos. A chegada da amiga de Kátia, Júlia, e seu marido coincidiu com a partida de Lívia. Raquel abraçou a filha, sussurrando, ligue se precisar de algo, antes que Lívia desaparecesse com um revirar de olhos exagerado. O apartamento de Kátia era quente e convidativo, preenchido com o aroma de algo delicioso fervendo no fogão. Raquel reconheceu alguns rostos, colegas de trabalho de Kátia que ela havia conhecido em reuniões anteriores e se preparou para as inevitáveis perguntas sobre seu divórcio. Para sua surpresa, ninguém perguntou. A conversa fluiu sobre livros, filmes, fofocas do bairro. Kátia claramente havia avisado seus amigos. Raquel sentiu uma onda de gratidão pela consideração de sua irmã. Raquel, este é o Tiago, disse Kátia, apresentando um homem alto com olhos gentis e cabelos grisalhos. Ele leciona história na faculdade comunitária. Tiago estendeu a mão com um sorriso caloroso. Kátia me disse que você trabalha na biblioteca. Às vezes levo meus alunos lá para projetos de pesquisa. Acabei de ser promovida a coordenadora do programa infantil, disse Raquel, surpreendendo-se com o toque de orgulho em sua voz. Parabéns, disse Tiago, e sua sinceridade era palpável. Que maravilha! A conversa deles passou de livros para educação e viagens. Tiago havia passado um ano lecionando na Escócia, e suas histórias sobre como navegar pelas ruas estreitas de Edimburgo fizeram Raquel rir. Só quando Kátia chamou todos para jantar que Raquel percebeu que haviam conversado por mais de 1 hora. Enquanto se sentavam ao redor da mesa de jantar de Kátia, Raquel pegou o sorriso cúmplice de sua irmã e sentiu um rubor subir pelo pescoço. Não era um encontro, e ela não estava pronta para isso, mas o simples prazer de se conectar com alguém novo parecia um pequeno milagre. Mais tarde, enquanto Raquel ajudava a Kátia a limpar a louça, a irmã a cutucou gentilmente. Ele pediu seu número. Eu disse que a decisão era sua. Raquel parou, com os pratos na mão. Não sei, Kátia. É muito cedo. Para namorar, talvez. Mas para um amigo que compartilha seu amor pela literatura vitoriana? Acho que você poderia ter mais desses. Na manhã seguinte, o telefone de Raquel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Kátia me deu seu número. Haverá uma palestra na faculdade na próxima semana sobre escritoras do século XIX. Sem pressão, mas pensei que você pudesse se interessar. Tiago ou Raquel olhou para a mensagem, com o polegar pairando sobre o teclado. Não era um encontro. Apenas 2 pessoas com interesses em comum assistindo a uma palestra. Ela conseguiria lidar com isso, não conseguiria? Antes que pudesse pensar demais, ela digitou, eu gostaria. Obrigada por pensar em mim. 3 dias depois, Raquel sentou-se em seu novo escritório na biblioteca, desempacotando seus poucos itens pessoais. Uma foto de Lívia, uma pequena planta que Kátia havia lhe dado de presente de inauguração, uma impressão emoldurada de sua citação favorita de Jane Austen.
Sua mesa ficava de frente para uma janela com vista para o jardim de leitura infantil, atualmente vazio no frio de fevereiro, mas cheio de potencial para programas de primavera. Pela primeira vez desde o divórcio, Raquel sentiu algo como esperança criando raízes. Era frágil, hesitante e mais inegavelmente presente. O caminho a seguir ainda era incerto, mas pelo menos agora ela podia ver que havia um caminho. A primavera chegou, trazendo consigo uma explosão de atividades na biblioteca. O novo papel de Raquel a mantinha mais ocupada do que nunca, mas ela prosperava com os desafios. Seu círculo de leitura de sábado de manhã havia dobrado de tamanho, e sua proposta de concessão para um programa de alfabetização de verão havia sido aprovada. Ela havia se estabelecido em uma rotina confortável com Tiago, palestras mensais, café ocasional, mensagens de texto sobre livros que achavam que o outro gostaria. Não era namoro, não exatamente, mas era bom ter alguém em sua vida que não esperava nada dela. Em casa, as coisas eram mais complicadas. Lívia passava a cada 2 fins de semana com Marcos, voltando cada vez mais quieta e retraída. Raquel tentou não fuçar, mas sua preocupação cresceu com o passar das semanas. Está tudo bem na casa do seu pai? Ela finalmente perguntou em um domingo à noite enquanto preparavam um jantar juntas. Lívia encolheu os ombros, focando intensamente em cortar cenouras. Está tudo bem. Você parece chateada quando volta. Aconteceu alguma coisa? Lívia largou a faca com um suspiro. A Jéssica está lá o tempo todo agora. Jéssica. A namorada de Marcos e a mulher com quem ele a havia traído. O estômago de Raquel se apertou, mas ela manteve a expressão neutra. Ah! Não sabia que eles estavam tão sérios. Eles estão procurando casas juntos, Lívia disse, a voz baixinha. Papai diz que eles podem se casar. Raquel agarrou a beira do balcão, momentaneamente tonta. Marcos estava seguindo em frente, construindo uma nova vida enquanto ela ainda lutava para remontar os pedaços da sua. Como você se sente sobre isso? Ela conseguiu perguntar. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Ela está se esforçando tanto para ser legal comigo. Perguntando sobre a escola, comprando coisas para mim. No fim de semana passado ela fez um café da manhã enorme e ficava chamando a gente de uma família. Mas a gente não é. Você é minha família. Raquel puxou a filha para um abraço apertado, sentindo as lágrimas de Lívia molharem seu ombro. Eu sei, meu amor. E nada nunca vai mudar isso. Naquela noite, depois que Lívia foi para a cama, Raquel serviu-se uma taça de vinho e sentou-se à mesa da cozinha, lutando contra a vontade de ligar para Marcos e gritar com ele. Não adiantaria. Essa era a realidade do divórcio, e ele tinha o direito de reconstruir sua vida, mesmo que o momento parecesse um ataque pessoal. Ela ligou para Kátia em vez disso. Ele vai se casar com ela, Raquel disse quando a irmã atendeu. A mulher com quem ele me traiu. Eles estão procurando casas juntos. Kátia ficou em silêncio por um momento. Isso é difícil, ela finalmente disse. Para você e para a Lívia. Não me importo com ele, Raquel mentiu. Mas a Lívia está tão chateada. É muita mudança, Kátia concordou. Mas as crianças são resilientes. E ela tem você. Depois que desligaram, Raquel se viu rolando por fotos antigas no celular e fotos de férias em família, feriados, momentos comuns que pareciam tão permanentes na época. Ela as apagou todas, uma por uma, ignorando a dor no peito. Na manhã seguinte, Raquel chegou à biblioteca mais cedo que o normal, precisando do conforto dos livros e do silêncio. Ela se surpreendeu ao encontrar uma senhora idosa esperando na porta da frente. Ainda não abrimos por mais 1 hora, Raquel explicou gentilmente. A mulher assentiu. Eu sei. Queria falar especificamente com a senhora Silva. Sobre o programa de alfabetização. A curiosidade de Raquel foi atiçada. Claro. Entre. A mulher se apresentou como Dona Edith, uma professora de português aposentada. Li sobre o seu programa de verão no boletim da comunidade. Gostaria de ser voluntária.
Na hora seguinte, enquanto a equipe da biblioteca chegava e começava as suas rotinas matinais, Raquel e Edith conversaram. Aos 76 anos, Edith havia lecionado por quase 50 anos antes de se aposentar. Ela vivia sozinha agora, seu marido havia falecido 5 anos antes, seus filhos espalhados pelo país. Os dias ficam longos, Edith admitiu, suas mãos cuidadosamente postas no colo. Sinto falta de ser útil. Quando a biblioteca abriu, Raquel não só havia aceito a oferta de voluntariado de Edith, mas também a convidará para ajudar a projetar o currículo do programa. Você não vai se arrepender, Edith disse, seus olhos brilhando com propósito. Faremos algo especial. Com o passar das semanas, Raquel se viu ansiosa por suas sessões de planejamento com Edith. A experiência da senhora era inestimável, mas era sua perspectiva sobre a vida que Raquel achava mais reconfortante. Meu Haroldo e eu fomos casados por 49 anos, Edith lhe disse uma tarde enquanto classificavam doações de livros. Mas nem sempre foi fácil. Nós nos separamos por um tempo quando as crianças eram pequenas. Raquel olhou para cima surpresa. Fizeram? Não percebi que as pessoas faziam isso na sua geração. Edith riu. Ah, os corações se partem desde o começo dos tempos, querida. Ele tinha um olhar errante e eu tinha muito orgulho. Levamos 3 anos para encontrar o caminho de volta um para o outro. O que mudou? Raquel perguntou, incapaz de imaginar uma reconciliação com Marcos. Não posso falar pela sua situação, Edith disse cuidadosamente. Mas para nós, o tempo nos deu perspectiva. E nós dois tivemos que decidir que nosso casamento valia a pena lutar por ele. Ela deu um tapinha na mão de Raquel. Mas às vezes a escolha mais corajosa é ir embora. Não há vergonha nisso. O programa de alfabetização de verão foi lançado em junho com 25 crianças matriculadas. Raquel havia se preocupado com a frequência, e o fascínio de piscinas e videogames era forte, e mais a abordagem criativa de Edith para o ensino manteve as crianças engajadas. Elas criaram uma floresta da leitura na sala comunitária da biblioteca, com árvores de papel com recomendações de livros e confortáveis ninhos de leitura aninhados entre elas. No terceiro dia do programa, Raquel estava demonstrando como fazer marcadores de página com folhas quando Tiago apareceu na porta, uma pilha de livros de história nos braços. Professor Tiago. O que o senhor está fazendo aqui? Ela perguntou, surpresa. Pesquisa de verão, ele explicou. E ouvi falar do seu programa. Pensei em dar uma passada. Raquel apresentou a Edith, que lhe deu um olhar cúmplice que a fez corar. Mais tarde, enquanto as crianças trabalhavam em seus projetos, Tiago puxou Raquel para o lado. Eu queria te perguntar uma coisa, ele disse, parecendo incomumente nervoso. Você gostaria de jantar comigo? Um jantar de verdade, não apenas café depois de uma palestra. O coração de Raquel acelerou. Você quer dizer um encontro? Ele assentiu. Exatamente um encontro. Gostei de te conhecer nestes últimos meses, Raquel. Gostaria de ter a chance de te conhecer melhor. Por um momento, o pânico a invadiu. Namorar significava vulnerabilidade, o risco de outro desgosto. Mas ao olhar para Tiago, o estável e gentil Tiago que nunca havia pressionado ou presumido, e ela percebeu que não era a mesma mulher que havia embalado caixas em sua sala de estar 6 meses atrás. Eu gostaria, ela disse, e falou sério. Naquela noite, enquanto Raquel ajudava Lívia com a lição de casa de álgebra, seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos, preciso conversar. Posso te ligar depois que a Lívia estiver na cama? A ansiedade familiar retornou. Ele ia anunciar seu noivado? Pedir mudanças em seu acordo de custódia? Quando Lívia finalmente se retirou para seu quarto com promessas de ir dormir logo, Raquel fez uma xícara de chá e ligou para Marcos. Jéssica e eu estamos procurando casas em Curitiba, ele disse sem preâmbulo. A empresa dela está transferindo-a para lá. É uma ótima oportunidade. O aperto de Raquel em sua caneca se intensificou. Curitiba fica a 5 horas de distância. E a Lívia? É sobre isso que eu queria conversar, Marcos disse, a voz cautelosa.
Eu sei que nosso acordo é para fins de semana alternados, mas com a distância, e você está escolhendo ela em vez de sua filha, Raquel disse, a raiva aumentando. De novo. Isso não é justo, Marcos protestou. Estou tentando ser prático. Lívia tem a vida dela aqui em Campinas, e escola, amigos. E ela está estabelecida com você. Talvez faça mais sentido ela visitar durante as férias escolares, períodos mais longos no verão. Raquel ficou momentaneamente sem palavras. Marcos estava essencialmente abrindo mão do contato regular com a filha e algo que ela nunca esperaria do homem que havia treinado o time de futebol de Lívia por anos, que sempre havia sido um pai presente, apesar de suas tendências workaholics. Vou precisar pensar sobre isso, ela finalmente disse. E conversar com a Lívia. Depois de desligar, Raquel sentou-se na cozinha silenciosa, tentando processar seus sentimentos. Havia alívio, e ela não teria que ver Marcos e Jéssica bancando a casinha a cada 2 fins de semana, mas também uma profunda tristeza por Lívia, que sentiria isso como mais um abandono, não importa como Marcos o enquadrasse. No dia seguinte, Raquel chegou à biblioteca para encontrar Edith já lá, organizando livros para a sessão da manhã. Você parece preocupada, Edith observou. Quer conversar sobre isso? Enquanto as palavras jorravam, Raquel percebeu o quanto havia passado a valorizar a sabedoria de Edith. A senhora ouviu sem interromper, sua expressão pensativa. A vida raramente nos dá finais limpos, Edith disse quando Raquel terminou. Apenas novos começos disfarçados de transições confusas. Sua Lívia tem sorte de tê-la como sua constante. Não me sinto muito constante, Raquel admitiu. Sinto que estou inventando as coisas à medida que avanço. Edith sorriu. Esse é o segredo que ninguém te conta sobre a vida adulta. Todos nós estamos apenas inventando as coisas à medida que avançamos. O truque é encontrar pessoas para tropeçar junto. A sabedoria nessas palavras permaneceu com Raquel durante todo o dia, através de sua conversa com Lívia sobre os planos de Marcos, recebida com surpreendente aceitação, e está tudo bem, mãe. Eu já esperava por isso, através de seus preparativos para seu encontro com Tiago na noite seguinte. Ela estava tropeçando para frente, sim, mas não sozinha. Ela tinha Lívia, sua filha feroz e resiliente. Ela tinha Kátia, sua irmã infalivelmente prestativa. Ela tinha Edith, com sua sabedoria gentil e bondade prática. E talvez, apenas talvez, ela logo teria Tiago, e não como um substituto para o que ela havia perdido, mas como algo inteiramente novo. Raquel estava em frente ao espelho do banheiro, aplicando rímel com a mão trêmula. Nervosismo de primeiro encontro aos 42 anos parecia ridículo, mas lá estava ela, com o coração disparado como o de uma adolescente. Ela não tinha um encontro de verdade há quase 2 décadas. Você está bonita, mãe, disse Lívia, encostada na porta. O vestido azul é uma boa escolha. Raquel se virou para a filha, surpresa. Ela não havia percebido que Lívia estava prestando atenção. Obrigada, querida. Tem certeza de que está tudo bem com isso? Comigo saindo com o Tiago? Lívia encolheu os ombros. Não é como se o papai tivesse esperado para começar a namorar. A acidez em sua voz fez Raquel se encolher. Apesar da aparente aceitação de Lívia da mudança de Marcos para Curitiba, a mágoa persistia. Não se trata do seu pai. Quero ter certeza de que você se sente confortável com o fato de eu estar saindo com alguém. Eu gosto do Tiago, Lívia admitiu. Ele não fala comigo como se eu fosse uma criancinha. E ele te faz sorrir. A observação pegou Raquel de surpresa. Ela estava sorrindo mais? Ela não havia notado. Kátia chegou para ficar com Lívia, trazendo comida pronta e uma pilha de filmes. Você está arrasando, ela disse a Raquel com um aceno de aprovação. O Tiago não vai saber o que o atingiu. O encontro em si foi surpreendentemente fácil. Tiago havia escolhido um pequeno restaurante italiano longe da faculdade e da biblioteca, onde era menos provável que encontrassem pessoas conhecidas. Sobre massa e vinho, a conversa fluiu naturalmente, abordando livros, filmes, suas respectivas infâncias em diferentes partes do Brasil.
Me conte sobre seu casamento, Tiago disse enquanto eles compartilhavam tiramisu. Se não for muito intrometido. Raquel ficou tensa. O que você quer saber? O que você quiser compartilhar. Eu também sou divorciado, Raquel. Sei que isso te molda. Sua honestidade a desarmou. Foi bom, até não ser mais. Nós nos afastamos depois que a Lívia nasceu, embora eu não tenha percebido que isso estava acontecendo. Marcos se jogou no trabalho. Eu me concentrei na maternidade. Quando percebi o quão desconectados tínhamos nos tornado, era tarde demais. E o caso? Tiago perguntou gentilmente. Raquel tomou um gole de vinho. Essa foi a gota d'água, mas não a causa. O casamento já estava quebrado. Ela fez uma pausa. E você? Você não mencionou muito sua ex-mulher. Clara, Tiago disse, e não havia amargura em sua voz. Nós nos casamos jovens. Ela queria filhos, e eu não. Pensamos que o outro mudaria de ideia. Você se arrependeu? De não ter filhos? Tiago considerou a pergunta. Às vezes. Mas tive alunos maravilhosos ao longo dos anos. Orientei muitos deles após a formatura. É diferente da paternidade, mas gratificante à sua maneira. Enquanto caminhavam de volta para o carro dele depois do jantar, Tiago pegou a mão dela. A palma da mão dele estava quente contra a dela, o simples contato sendo ao mesmo tempo reconfortante e emocionante. Raquel não conseguia se lembrar da última vez que havia segurado a mão de alguém. No prédio do apartamento dela, ele a acompanhou até a porta. Gostaria de te ver de novo, ele disse, a voz baixa. Raquel assentiu. Eu também gostaria. Seu beijo foi gentil, questionador em vez de exigente. Raquel se viu respondendo com uma fome que a surpreendeu, suas mãos deslizando para os ombros dele. Quando se separaram, Tiago parecia um pouco atordoado. Uau! Raquel riu, sentindo-se mais leve do que em anos. Sim. Uau! Lá em cima, Kátia estava encolhida no sofá assistindo a um filme, Lívia já dormindo em seu quarto. E então? Kátia sussurrou, expectante. Foi legal, Raquel disse, tentando e falhando em suprimir um sorriso. Só legal? Kátia insistiu. Muito legal. Vamos nos ver novamente no próximo fim de semana. Nas semanas seguintes, Raquel e Tiago se estabeleceram em um ritmo confortável. Encontros na noite de sexta-feira, passeios ocasionais de domingo à tarde ao longo do rio Tietê, mensagens de texto ao longo da semana. Ele veio à cerimônia de encerramento do programa de verão da biblioteca, sentando-se ao lado de Edith enquanto as crianças orgulhosamente apresentavam seus projetos de leitura para pais e membros da comunidade. Seu rapaz parece adorável, Edith comentou depois, enquanto limpavam a sala comunitária. Ele é, Raquel concordou. Mas estou indo devagar. Não quero apressar nada. Edith assentiu em aprovação. Sábia. Um novo amor é inebriante, mas os melhores relacionamentos são construídos tijolo por tijolo, não em um redemoinho. Em julho, Marcos se mudou para Curitiba. A despedida com Lívia foi estranha, com Jéssica pairando ao fundo e Marcos fazendo promessas elaboradas sobre visitas e chamadas de vídeo. Raquel manteve distância, dando-lhes espaço para suas despedidas. Papai vai ligar toda semana mesmo? Lívia perguntou mais tarde, enquanto voltavam para casa, a voz baixinha. Raquel escolheu suas palavras com cuidado. Ele vai tentar. E você sempre pode ligar para ele, sabia? Não é a mesma coisa. Não, Raquel concordou. Não é. Não adiantava fingir o contrário. Naquela noite, depois que Lívia foi para a cama, Raquel ligou para Tiago. Você pode vir? Ela perguntou. Só para conversar. Eu poderia usar a companhia. Ele chegou com um pote de sorvete e um ouvido atento. Sentaram-se em sua pequena varanda, dividindo a sobremesa enquanto ela contava sobre a tristeza de Lívia, seus próprios sentimentos complicados sobre a partida de Marcos. Estou com raiva dele, ela admitiu.
Mas também estou aliviada que ele se foi. Que tipo de pessoa isso me torna? Humana, Tiago disse simplesmente. Você pode estar com raiva de como ele magoou Lívia e ainda assim aliviada por ter um encerramento. Raquel encostou a cabeça no ombro dele, grata pela compreensão. Obrigada por ter vindo. Eu sempre virei quando você chamar, ele disse, e a quietude em sua voz fez seu coração inchar. Agosto trouxe um calor escaldante e uma mudança no relacionamento deles. Tiago convidou Raquel e Lívia para sua casa de campo no lago para um fim de semana e um lugar pequeno e rústico que ele herdara de seus avós. Não é nada chique, ele avisou. Apenas um quarto e um sofá-cama na sala. Lívia pode ficar com o quarto se ela vier. O convite representava uma encruzilhada. Um fim de semana fora significava apresentar oficialmente Tiago a Lívia como mais do que apenas um amigo, reconhecendo que ele estava se tornando uma parte significativa de suas vidas. O que você acha? Raquel perguntou a Lívia naquela noite. Pode ser bom sair do apartamento quente por um fim de semana. Lívia considerou a ideia. Vai dar para nadar? Tiago diz que o lago é perfeito para isso. Ok, Lívia disse com um encolher de ombros que não escondeu totalmente seu interesse. Pode ser divertido. A casa de campo era exatamente como Tiago havia descrito, e simples, mas charmosa, aninhada entre pinheiros com um pequeno pier se estendendo no lago claro. Lívia imediatamente foi para a água, deixando Raquel e Tiago desempacotar o carro. Obrigada por nos convidar, Raquel disse enquanto levavam as sacolas de compras para a pequena cozinha. Este lugar é adorável. É melhor ter vocês duas aqui, Tiago respondeu. Tem sido muito silencioso nos últimos verões. O fim de semana se desenrolou com uma facilidade natural que surpreendeu Raquel. Eles nadaram no lago, fizeram churrasco no deck, jogaram jogos de tabuleiro quando uma tempestade à tarde os levou para dentro. Lívia gradualmente se abriu para Tiago, perguntando sobre a história da casa de campo, ouvindo atentamente enquanto ele apontava constelações durante suas observações noturnas das estrelas. Na última noite, depois que Lívia foi para a cama, Raquel e Tiago sentaram-se no pier, com os pés pendurados na água fria enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho. Estou me apaixonando por você, Tiago disse baixinho. Provavelmente não deveria dizer isso ainda, mas estou. O coração de Raquel gaguejou. Parte dela queria recuar, para se proteger da vulnerabilidade que aquelas palavras criavam. Mas uma parte mais forte reconheceu o presente que estava sendo oferecido. Estou com medo, ela admitiu. Apavorada, na verdade. Mas acho que também estou me apaixonando por você. Seu beijo tinha gosto de vinho e possibilidade. Quando finalmente se separaram, Raquel encostou a testa na dele. Não sei se estou pronta para isso, ela sussurrou. Não precisamos apressar, Tiago a assegurou. Podemos ir um dia de cada vez. De volta a Campinas, o verão começou sua lenta transição para o outono. Lívia começou o ensino médio, de repente preocupada com roupas e mídias sociais de maneiras que não havia sido antes. Raquel se dedicou a planejar os programas de outono da biblioteca, grata pela ajuda contínua de Edith mesmo depois que o programa de alfabetização de verão havia terminado. E Tiago se tornou uma presença constante em suas vidas, já ajudando Lívia com a lição de casa de história, trazendo jantar nas noites em que Raquel trabalhava até tarde, gradualmente deixando uma escova de dentes, depois uma muda de roupa, depois sua caneca de café favorita em seu apartamento. Não era perfeito. Houve momentos de dúvida, noites em que Raquel acordou suando frio, certa de que estava cometendo um erro terrível ao abrir seu coração novamente. Mas a cada manhã, o sol nascia, a vida continuava, e passo a passo, ela se via avançando para este novo começo. Os primeiros sinais de problema apareceram em outubro. Lívia, geralmente diligente com os estudos, começou a faltar com as tarefas. Seus professores enviaram e-mails preocupados com sua participação na aula. Ela passava mais tempo trancada no quarto, saindo apenas para as refeições, muitas vezes com os olhos avermelhados que ela alegava serem de alergias. Raquel tentou perguntas gentis, conversas casuais, até subornos com sobremesas favoritas, mas Lívia permaneceu teimosamente fechada.
As chamadas de vídeo semanais com Marcos diminuíram para mensagens de texto ocasionais. Quando Raquel mencionou isso, Lívia apenas encolheu os ombros e disse: "Ele está ocupado com a vida nova dele." Em uma tarde chuvosa de terça-feira, Raquel estava organizando a sessão adolescente da biblioteca quando seu telefone tocou. O número do colégio piscou na tela. "Senhora Silva? Aqui é o diretor Carlos. Houve um incidente envolvendo a Lívia. Ela não está ferida", ele acrescentou rapidamente, "mas preciso que a senhora venha à escola." O coração de Raquel batia forte enquanto ela dirigia sob a chuva. Lívia com problemas? Parecia impossível. Sua filha quieta e pensativa nunca havia tido problemas de disciplina. O escritório do diretor era austero e pouco convidativo. Lívia estava encolhida em uma cadeira, recusando-se a encontrar os olhos de Raquel. "Lívia foi pega matando aula hoje", explicou o diretor Carlos. "Ela foi encontrada no estacionamento com vários outros alunos. Há motivos para acreditar que estavam fumando maconha." Raquel olhou para a filha em descrença. "Lívia? Isso é verdade?" Os ombros de Lívia se curvaram ainda mais. "Eu não fumei nada. Eu estava só lá." A expressão do diretor era cética. "De qualquer forma, matar aula é uma infração grave. Lívia será suspensa por 3 dias. E dadas as circunstâncias, precisaremos que ela se encontre com o orientador escolar quando retornar." A viagem de volta para casa foi silenciosa, a tensão preenchendo o pequeno espaço do carro delas. Raquel apertava o volante com força, tentando controlar sua raiva e medo. "Você vai dizer alguma coisa?" Lívia finalmente perguntou enquanto entravam no apartamento. Raquel respirou fundo. "Não sei o que dizer, Lívia. Isso não é você." "Como você saberia?" Lívia retrucou. "Você está sempre no trabalho ou com o Tiago?" A acusação doeu. "Isso não é justo. Estou fazendo o meu melhor para nos sustentar." "Tanto faz." Lívia se virou para o quarto dela. "Não fuja de mim", Raquel disse, sua voz aumentando. "Precisamos conversar sobre isso." "Você estava fumando? E não minta para mim." "Não", Lívia insistiu, virando-se. "Eu te disse, eu estava só lá. A Zoe e a Manuela eram as que estavam fumando. Eu estava só observando os professores." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Você não acredita em mim, acredita?" Raquel hesitou. Ela queria acreditar na filha, mas toda a situação parecia errada. "Não sei no que acreditar agora. Você tem estado tão distante ultimamente. O que está acontecendo com você?" O rosto de Lívia se desfez. "Tudo está diferente agora. O papai se foi. Moramos neste apartamento minúsculo. Você tem o Tiago. Ninguém se importa com o que eu quero ou como eu me sinto." "Eu me importo", Raquel protestou. "Eu sempre me importei." "Então por que você não se esforçou mais para salvar nossa família?" Lívia exigiu, as palavras explodindo como se tivessem sido contidas por meses. "Por que você deixou o papai ir embora? Por que você o deixou se mudar?" As perguntas caíram como golpes físicos. Raquel afundou no sofá, momentaneamente sem palavras. "É isso que você pensa? Que eu não me esforcei o suficiente?" Lívia enxugou as lágrimas com raiva. "Não sei. Talvez. Os pais da Zoe iam se divorciar no ano passado, mas eles fizeram terapia e resolveram. Você e o papai sequer tentaram?" "Não foi tão simples", Raquel começou, mas Lívia a interrompeu. "Esquece. Você não entenderia." Ela desapareceu em seu quarto, a porta se fechando com um clique decisivo. Raquel sentou-se sozinha na sala de estar, as palavras da filha ecoando dolorosamente. Ela havia desistido muito facilmente? As perguntas que ela havia empurrado de lado por meses voltaram à tona. O casamento poderia ter sido salvo se ela tivesse percebido os problemas antes? Se ela tivesse insistido em terapia?
Se ela tivesse sido mais compreensiva com as pressões do trabalho de Marcos? Naquela noite, Raquel ligou para a única pessoa que talvez pudesse entender. Edith? É a Raquel. Espero não estar ligando muito tarde. De jeito nenhum, querida. Está tudo bem. Você parece chateada. Raquel derramou os acontecimentos do dia, terminando com a acusação de Lívia. E se ela estiver certa? E se eu não me esforcei o suficiente? Edith ficou em silêncio por um momento. Posso te perguntar uma coisa, Raquel? Quando você descobriu o caso do seu marido pela primeira vez, o que você sentiu? Magoada. Traída. Com raiva. E antes disso? Nos meses e anos que antecederam? Raquel pensou naquela época. Solitária. Invisível. Como se eu fosse a única que se importava com nosso casamento. E você expressou esses sentimentos a ele? Sim. Muitas vezes. E como ele respondeu? Raquel fechou os olhos, lembrando as conversas que não levaram a lugar nenhum, as promessas que nunca se materializaram. Ele dizia que tentaria mais. Que as coisas mudariam. Mas nunca mudaram. Então você tentou, Edith disse gentilmente. Às vezes, tentar significa lutar para salvar algo. E às vezes significa ter a coragem de admitir quando algo já está perdido. Na manhã seguinte, Raquel ligou para o trabalho e marcou uma consulta com o orientador escolar. Se Lívia precisasse de ajuda, ela garantiria que ela a recebesse. Durante o café da manhã, ela tentou novamente. Eu sei que você está com raiva de mim, e do seu pai. Você tem todo o direito de estar. Mas matar aula e sair com crianças que estão fazendo escolhas erradas não é a maneira de lidar com isso. Lívia mexeu no cereal. Eu disse que sinto muito. Eu sei. Mas estou preocupada com você. Marquei um encontro para nós conversarmos com alguém na escola amanhã. Alguém que pode ajudar. A cabeça de Lívia se ergueu. Eu não preciso de um psiquiatra. Não é um psiquiatra. Apenas alguém para conversar. Alguém que não seja eu ou seu pai. Raquel hesitou, então decidiu pela honestidade. Estou com medo, Lívia. Não quero te perder. Algo em sua voz deve ter chegado à filha, porque a expressão de Lívia suavizou um pouco. Você não vai me perder, mãe. Eu cometi um erro bobo. Não vai acontecer de novo. Espero que não. Mas também quero que você saiba que seus sentimentos importam para mim. Todos eles, mesmo os raivosos. Naquela tarde, enquanto Lívia estava em seu quarto trabalhando nas tarefas perdidas, o telefone de Raquel vibrou com uma mensagem de Tiago: tudo bem? Senti sua falta na biblioteca hoje. Ela não havia contado a ele sobre o incidente, sem saber como navegar por este novo território. Seria apropriado envolvê-lo em questões de paternidade? Lívia veria isso como outra invasão de sua privacidade? Assuntos de família, ela respondeu. Posso te ligar mais tarde? A resposta dele foi imediata, claro. Estou aqui se precisar de mim. A orientadora escolar, Sra. Ribeiro, era mais jovem do que Raquel esperava, com um sorriso caloroso e um escritório decorado com obras de arte de alunos. Ela conversou com Lívia primeiro, depois convidou Raquel para se juntar a elas. Lívia e eu tivemos uma boa conversa, disse a Sra. Ribeiro. Ela concordou em vir me ver uma vez por semana por um tempo. Apenas para fazer um check-in. Lívia assentiu, parecendo mais relaxada do que em semanas. Também gostaria de sugerir algo, continuou a Sra. Ribeiro. Eu conduzo um grupo de apoio para alunos que estão lidando com mudanças familiares, de divórcio, mudança de cidade, esse tipo de coisa. Ele se reúne às quintas-feiras à tarde. Acho que Lívia pode se beneficiar de ouvir as experiências de outros alunos. No caminho para casa, Raquel perguntou: o que você acha da ideia do grupo de apoio? Lívia encolheu os ombros, mas sem a hostilidade dos últimos dias. Pode ser legal. A Sra. Ribeiro diz que há alguns outros calouros nele.
Naquela noite, Raquel finalmente ligou para Tiago e contou-lhe tudo. Sinto que estou falhando nisso, ela admitiu. Não percebi o quanto ela estava sofrendo. Você não está falhando, Tiago a tranquilizou. Adolescentes são complicados. E o divórcio é difícil, não importa o quão amigável seja. Não sei como ajudá-la. Você já a está ajudando. Você está conseguindo apoio para ela, você a está ouvindo. Isso importa. Raquel suspirou. Eu tenho me focado tanto em reconstruir minha própria vida que não percebi que ela se sentia deixada para trás. Você quer que eu me afaste? Tiago perguntou, a voz cuidadosa. Para dar mais espaço a vocês duas? A pergunta fez o peito de Raquel apertar. Não. Não é isso que eu quero de jeito nenhum. Mas talvez precisemos estar mais atentos em incluir a Lívia. Nas semanas seguintes, eles tentaram uma nova abordagem. Tiago sugeriu atividades que os três pudessem fazer juntos, uma exposição de fotografia na qual Lívia havia demonstrado interesse, caminhadas de sábado de manhã, aulas de culinária na pequena cozinha de Raquel. Ele nunca forçou a atenção ou aprovação de Lívia, simplesmente se disponibilizou. Lentamente, a tensão no apartamento começou a diminuir. Lívia começou a frequentar o grupo de apoio, às vezes voltando para casa pensativa, outras vezes surpreendentemente falante sobre o que haviam discutido. Suas notas melhoraram. Os olhos avermelhados desapareceram. Em uma noite de final de novembro, Raquel chegou em casa do trabalho e encontrou Lívia e Tiago na mesa da cozinha, cercados por livros e papéis. Estamos trabalhando no meu projeto de história, Lívia explicou. O Tiago está me ajudando com a pesquisa para minha apresentação sobre o sufrágio feminino. A maneira casual como ela disse o nome dele, sem o tom usual, fez o coração de Raquel se aquecer. Mais tarde, depois que Tiago foi para casa, Lívia se aproximou dela com uma expressão inesperadamente séria. Me desculpe pelo que eu disse antes. Sobre você não ter tentado salvar nossa família. Raquel puxou a filha para um abraço. Oh, querida. Você não precisa pedir desculpas pelo que sente. Mas não foi justo, Lívia insistiu. A Madu do meu grupo de apoio, os pais dela voltaram a ficar juntos depois que o pai dela teve um caso. Mas aí ele fez de novo, e agora as coisas estão ainda piores. Ela disse que às vezes é melhor quando os pais simplesmente admitem que acabou. Raquel piscou para conter as lágrimas, tocada pela tentativa da filha de fazer as pazes. Cada família é diferente. Não posso dizer que fiz tudo certo. Mas prometo a você, eu nunca desisti de nós, e você e eu. Ainda somos uma família, Lívia. De uma forma diferente de antes, mas ainda uma família. Lívia assentiu contra o ombro dela. Eu sei. E talvez o Tiago também pudesse fazer parte da nossa família. Algum dia. Ele até que é legal. As palavras, ditas hesitantemente, foram um presente que Raquel não ousava esperar. Algum dia, ela concordou. Não há pressa. Naquela noite, deitada na cama, Raquel pensou em quanto as coisas haviam mudado em um ano. A dor não havia ido embora, e ela duvidava que um dia fosse completamente, mas havia se transformado em algo gerenciável, algo que podia coexistir com a alegria e a esperança. Elas estavam se curando, ela e Lívia, encontrando seu caminho juntas através das dores do crescimento de sua nova vida. A primavera voltou a Campinas, trazendo consigo uma sensação de renovação que combinava com o estado de espírito de Raquel. A seção infantil da biblioteca prosperava sob sua liderança, com novos programas atraindo um número recorde de participantes. Lívia havia encontrado seu lugar no ensino médio, alcançando a lista de honra e entrando para o clube de fotografia. E o relacionamento de Raquel com Tiago havia se aprofundado em algo que ela não sabia ser possível, uma parceria de iguais, construída em respeito mútuo e compreensão genuína. O apartamento, antes um símbolo de redução e perda, havia se tornado um lar acolhedor cheio de livros, fotografias de Lívia e a ocasional evidência da presença de Tiago e sua caneca de café na prateleira de pratos, seus óculos de leitura deixados na mesa lateral. Ele ainda mantinha seu próprio lugar, mas passava a maioria dos fins de semana com elas, um arranjo que parecia certo por enquanto.
Você viu o anúncio da casa na Rua das Gardênias? Kátia perguntou durante o almoço semanal delas. 2 quartos, um bom quintal, a poucos passos da biblioteca. Acabou de entrar no mercado. Raquel balançou a cabeça. Estamos bem onde estamos. O aluguel é gerenciável. Kátia ergueu uma sobrancelha. Você não vai alugar para sempre, vai? O dinheiro do acordo da venda da sua antiga casa está parado no banco. Você poderia usá-lo para uma entrada. A ideia havia passado pela cabeça de Raquel. O acordo de divórcio a havia deixado com o suficiente para uma entrada modesta, mas a ideia de comprar uma casa sozinha ainda parecia assustadora. Talvez um dia, ela disse evasivamente. Um dia é agora, Raquel. Você reconstruiu todo o resto na sua vida. Por que não isso também? A pergunta permaneceu enquanto Raquel voltava para a biblioteca. Por que ela estava hesitando? O apartamento havia cumprido seu propósito como um espaço de transição, mas era apertado. Lívia merecia um quarto de verdade, não um canto de jantar convertido. E se ela fosse honesta consigo mesma, Raquel sentia falta de ter um jardim, um lugar para sentar lá fora com o café da manhã. Naquela noite, depois que Lívia foi para a cama, Raquel trouxe à tona a conversa com Tiago enquanto estavam sentados no sofá, o braço dele em volta dos ombros dela. Kátia acha que eu deveria procurar casas, ela disse. Usar o dinheiro do acordo para uma entrada. Tiago assentiu pensativamente. Não é uma má ideia. Propriedade é um bom investimento. Parece um grande passo. Comprar um lugar sozinha. Tiago ficou em silêncio por um momento. E se você não estivesse sozinha? Raquel se virou para olhá-lo. O que você quer dizer? Estive pensando em nós. No futuro. Ele pegou a mão dela. Eu te amo, Raquel. Eu amo a Lívia. Eu amo a vida que temos construído juntos. O coração de... Raquel começou a acelerar. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que talvez pudéssemos procurar casas juntos. Talvez pudéssemos fazer um lar juntos. Oficialmente. Ele sorriu. Não sou muito bom nisso, sou. Estou tentando perguntar se você consideraria se casar comigo. A pergunta pairava no ar entre eles. Raquel havia pensado nessa possibilidade, é claro, mas sempre como algo em um futuro distante. No entanto, ao olhar para Tiago, o estável e gentil Tiago que nunca havia pressionado, nunca exigido, apenas oferecido seu apoio e amor, e ela percebeu que havia apenas uma resposta. Sim, ela disse, a palavra emergindo como um sussurro. Sim, eu consideraria isso. Muito. Seu beijo foi gentil, mas Raquel podia sentir a emoção por trás dele, de alívio, alegria, antecipação. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Deveríamos conversar com a Lívia primeiro, ela disse. Antes de fazermos qualquer plano definitivo. Ela precisa fazer parte desta decisão. Tiago assentiu. Claro. E não há pressa. Podemos levar nosso tempo, fazer isso direito. Na manhã seguinte, Raquel ligou para Marcos para avisá-lo antes de conversar com Lívia. Apesar da história difícil, eles conseguiram estabelecer um relacionamento civil de coparentalidade, em grande parte conduzido por mensagens de texto e e-mail. Tiago me pediu em casamento, ela disse quando ele atendeu. Queria que você soubesse antes de conversarmos com a Lívia sobre isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendi, Marcos finalmente disse. Você está feliz? Com ele? A pergunta a surpreendeu. Sim. Muito. Então fico feliz por você, Raquel. De verdade. A voz dele suavizou. Você merece ser feliz. A conversa com Lívia aconteceu naquele fim de semana, durante uma caminhada na Serra da Cantareira. Os três pararam em um mirante panorâmico, a cidade de São Paulo se estendendo ao longe. Queríamos conversar com você sobre algo importante, Raquel começou, tentando manter a voz casual apesar do nervosismo. Lívia olhou entre eles, a expressão cautelosa.
Você está grávida ou algo assim? O quê? Não. Raquel exclamou, pega de surpresa. Nada disso. Tiago riu, quebrando a tensão. Na verdade, eu pedi sua mãe em casamento. E ela disse sim. Mas queríamos saber como você se sente sobre isso antes de fazermos qualquer plano definitivo. Lívia ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a vista. Nós nos mudaríamos para a sua casa? É meio pequena. Na verdade, Raquel disse, estávamos pensando em procurar um lugar novo. Algo com um quintal. Talvez perto da sua escola. Com meu próprio banheiro, Lívia perguntou, um toque de sorriso brincando em seus lábios. Podemos colocar isso na lista de desejos, Tiago concordou solenemente. Lívia se virou para encará-los completamente. Acho que é uma boa ideia. Vocês se casarem. O Tiago te faz feliz, mãe. E ele é bem legal, para um velho. Ei, Tiago protestou com falsa indignação. Eu só tenho 50. Como eu disse. Velho. Mas Lívia estava sorrindo agora, o sorriso genuíno que havia sido raro por tanto tempo. A casa que eles finalmente encontraram não era na Rua das Gardênias, mas a alguns quarteirões de distância em um bairro tranquilo com árvores maduras alinhando as calçadas. Era uma casa de 2 andares com 3 quartos, um pequeno escritório que seria perfeito para a coleção de livros de Tiago, e um jardim nos fundos que Raquel imediatamente começou a planejar reviver. O dia da mudança chegou em uma tarde perfeita de junho. Amigos e colegas formaram uma corrente humana, passando caixas do caminhão de mudança para a porta da frente. Kátia coordenou o desempacotamento da cozinha, enquanto Edith supervisionava a arrumação dos livros nas prateleiras embutidas da sala de estar. É um lar adorável, Edith disse, parada ao lado de Raquel enquanto observavam a atividade. Um novo começo digno. Eu não teria conseguido sem você, Raquel disse a ela. Sua amizade significou muito para mim neste último ano. Edith deu um tapinha na mão dela. Você fez a parte difícil sozinha, querida. Você continuou, um passo de cada vez. No quintal, Tiago e Lívia estavam montando os móveis do pátio, suas cabeças curvadas enquanto decifravam as instruções de montagem. A visão deles trabalhando juntos, confortáveis na companhia um do outro, encheu Raquel de uma alegria tranquila. O casamento aconteceu em agosto, uma pequena cerimônia no quintal de sua nova casa. Lívia, resplandecente em um vestido azul que ela mesma havia escolhido, foi a dama de honra de Raquel. Kátia, previsivelmente, chorou durante toda a cerimônia. Edith, sentada no lugar de honra na primeira fila, sorria com aprovação. Enquanto Tiago deslizava a simples aliança de ouro no dedo de Raquel, ela foi atingida por quão diferente isso era de seu primeiro casamento. A Raquel mais jovem era cheia de noções românticas e expectativas não examinadas. Esta Raquel entrava no casamento com os olhos abertos, ciente tanto de suas possibilidades quanto de seus desafios. Tudo bem, Tiago sussurrou enquanto se viravam para encarar sua pequena reunião de convidados. Raquel apertou a mão dele. Mais que bem. A recepção foi informal e um buffet de buffet, luzes de fada penduradas nas árvores, música tocando de caixas de som instaladas no pátio. Ao cair da noite, Raquel se viu sentada ao lado de Edith, observando Tiago dançar com Lívia, ambos rindo enquanto ele tentava seguir os movimentos mais modernos dela. Você deu uma volta completa, Edith observou. Do fim ao começo. Raquel considerou os últimos 18 meses e a dor do divórcio, a luta para reconstruir, a alegria inesperada que havia encontrado. Não é um círculo, ela decidiu. Mas como uma espiral. Voltei a alguns lugares familiares, de casamento, casa própria, mas em um nível diferente. Com um entendimento diferente. Edith assentiu em aprovação. Isso é sabedoria falando. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e Lívia se retirou para o quarto para ligar para as amigas, Raquel e Tiago sentaram-se nos degraus do pátio, compartilhando a última taça de champanhe. Feliz, Tiago perguntou, o braço em volta da cintura dela. Raquel encostou-se nele, considerando a pergunta.
A felicidade já havia parecido um sonho impossível, algo que pertencia ao seu passado. Agora ela a reconhecia como algo mais complexo do que a simples emoção que ela havia imaginado ser. Sua felicidade continha fios de tristeza pelo que havia sido perdido, apreço pelo que havia sido encontrado e esperança pelo que ainda estava por vir. Sim, ela disse simplesmente. Estou feliz. Marcos ligou na manhã seguinte para falar com Lívia. A conversa foi breve, mas cordial. Raquel ouviu a filha rir de algo que o pai disse, e sentiu uma pontada de gratidão por, apesar de tudo, terem conseguido preservar aquele relacionamento. Papai quer falar com você, Lívia disse, estendendo o telefone. Raquel pegou, surpresa. Marcos? Eu só queria dar os parabéns, ele disse. A Lívia me mandou algumas fotos do casamento. Você estava linda. Feliz. Obrigada, Raquel disse, sem saber o que mais acrescentar. Sinto muito por como as coisas terminaram entre nós, Marcos continuou, a voz mais baixa. Mas fico feliz que você tenha encontrado alguém que te mereça. As palavras, inesperadas e sinceras, trouxeram lágrimas aos olhos dela. Agradeço. Espero que você e a Jéssica também sejam felizes. Estamos chegando lá, Marcos disse. Estou tentando ser melhor desta vez. Aprendendo com meus erros. Depois que desligaram, Raquel ficou na cozinha de sua nova casa, a luz do sol da manhã entrando pelas janelas. A conversa com Marcos parecia o encerramento de um capítulo, a resolução de uma história que um dia pareceu que definiria toda a sua vida. Tiago apareceu na porta, o cabelo bagunçado de sono. Tudo bem. Raquel assentiu, sorrindo em meio às lágrimas. Tudo ótimo. Muito bom. À medida que se adaptavam aos ritmos de sua nova vida juntos, Raquel pensava frequentemente naquele dia sombrio em que havia parado em sua antiga sala de estar, cercada por caixas embaladas, convencida de que havia chegado ao fim de algo. Ela não poderia ter imaginado então que na verdade era o começo e não apenas de um novo capítulo, mas de uma história inteiramente nova. Uma que ela estava escrevendo dia a dia, escolha por escolha, com as pessoas que amava ao seu lado. A estrada não tinha sido reta nem fácil. Houve desvios e obstáculos, momentos de dúvida e medo. Mas cada passo, até mesmo os dolorosos, a havia trazido até aqui, para este lar, esta família, esta vida que era inteiramente sua.